Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa segunda-feira do nosso giro de notícias, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E claro que o assunto principal no dia de hoje é a venda da SAF do Vasco, ou melhor dizendo, as negociações para uma possível venda, da SAF do Vasco. Hoje tivemos a confirmação da negociação entre o grego Evangelos Marinakis e o Vasco da Gama, mas também surgiram outras informações de outros interessados na compra da SAF vascaína. Então, depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso aqui, A gente vai falar sobre esse dia movimentado e sobre essa possível venda da SAF vascaína. Depois da vinheta, antes eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code já está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO, beleza? Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos e lembrando que você deve apostar apenas com responsabilidade, nada de achar que vai ficar rico com apostas esportivas, beleza? KTO, parceira do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, é claro que o assunto principal do dia de hoje foi a confirmação, da negociação entre o grupo do grego Evangelos Marinakis e o Vasco da Gama, para a compra da SAF do Vasco. Para você que caiu aqui agora de paraquedas, não sabe muito bem o que aconteceu, o que está acontecendo, eu vou tentar dar uma resumida. O grego, o Evangelos Marinakis, que é dono do Olympiacos e também do Nottingham Forest da Inglaterra, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Sky Sports, lá da Inglaterra. E nessa entrevista ele fala dos planos que ele tem para o Nottingham Forest, fala das polêmicas que ele tem na sua carreira, discussão com a arbitragem, as polêmicas lá na Inglaterra, na Grécia, e também fala que está em negociação para comprar um grande clube brasileiro. E ele cita o nome, que está em negociação para comprar o Vasco da Gama. Inclusive o Edu Gaspar, ex-seleção brasileira, ex-Arsenal, foi contratado pelo grupo do grego e é peça fundamental nessa negociação com o Vasco da Gama. É claro, depois dessa informação ter sido confirmada de forma oficial pelo próprio Evangelos Marinakis, a ansiedade tomou conta aí da torcida vascaína para ter mais informações em relação a essa negociação. No vídeo anterior eu trouxe mais algumas informações, apuração da imprensa carioca, enfim, muita gente correndo atrás, a gente que também correndo atrás para ter mais informações em relação a isso. E o que a gente tem de concreto aqui, um grupo, um escritório, na verdade, aqui no Rio de Janeiro foi contratado pelo Evangelos Marinakis para poder tocar essa negociação com o Vasco. Já existe ali as trocas de documentos, etc e tal, mas não é algo que está próximo de ser fechado, As negociações existem, mas tem um longo caminho ainda para ser andado. Eu entendo que o torcedor vascaíno está muito ansioso, Até porque a gente está vendo aí os rivais sendo campeões e o Vasco ficando para trás. Depois do sucesso, então, de John Textor no Botafogo, o torcedor vascaíno está muito ansioso, para resolver logo essa situação, mas é um caminho que ainda precisa ser percorrido. E bom, depois da confirmação da negociação com o grupo do Evangelos Marinakis, do bilionário grego, surgiu também outras informações em relação a outros investidores interessados na compra do Vasco da Gama. A informação do Rodrigo Matos, da UOL, é que, além do grego dono do Olympiacos, um fundo liderado pelo italiano Andrea Radrizzani entrou na disputa também para comprar a SAF do Vasco. O empresário italiano já foi dono do Leeds da Inglaterra e hoje controla a Sampdoria da Itália. Sampdoria, que é a rival do Genoa, que era da 777. Ele fez fortuna com a venda de direitos. A informação que o Rodrigo Matos da UOL trouxe é que o empresário italiano também assinou um acordo de confidencialidade
para receber informações financeiras e estruturais do Vasco. Há outros interessados na SAF vascaína e pelo menos mais um grupo também pegou as informações. Enfim, lembrando que o interesse do grego Evangelo Marinakis do Olympiacos ao Vasco foi confirmado pelo próprio, em entrevista à Sky Sports, e o Edu Gaspar trabalha como executivo no grupo dele. Bom, então, além do grego, surgiu também essa informação do empresário italiano, o Andrea Radrizzani, como possível interessado. E além disso, o Thiago Leifert, que tem algumas boas fontes também em relação ao Vasco da Gama, ele trouxe hoje uma informação que o Vasco negocia com 4 investidores para a compra da SAF do Vasco. O grego Evangelo Marinakis está entre esses interessados, mas também há conversas em andamento com um grupo árabe, com um grupo americano e também com um grupo italiano, que seria do Andrea Radrizzani. Segundo o Thiago Leifert, inclusive, algumas conversas estariam até mais avançadas do que a com o grego no momento. Confira o que ele disse. Alô, torcida do Vasco! Apuração para vocês. Raramente faço isso. Mas hoje na Thiago Live vocês invadiram o chat falando e o grego, e o grego, e o grego, e o grego? E aí eu fui conversar com quem eu conheço para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Sim, tem uma negociação com o grego. Ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Ele não deveria falar a respeito, né? É um documento que você não pode falar publicamente a respeito do que está acontecendo, mas ele falou. E além dele, então eu apurei lá no Vasco, que além do grego, há outras 3 negociações em andamento. Com árabes, com americanos e com italianos. Então são 4 negociações lá no Vasco. Algumas delas mais adiantadas até do que a negociação do grego. Outra informação, o Vasco está tomando muito cuidado. Está negociando com os 4 com o máximo de cautela, até porque já vem do trauma da 777 e é tudo muito complicado, então precisa ser feito com o máximo de cuidado possível. Mas não, ainda não é o grego, tem outras 3 além dele e o Vasco vai escolher o que for melhor para o Vasco, com calma. E agora, entre nós, assim, aí porque eu amo vocês, porque vocês me ajudaram muito na campanha de Olho nos Olhinhos, e aí é papo aqui de torcedor para torcedor. A afobação, o desespero, é o grego, vamos buscar ele no aeroporto e trazer ele no carro de bombeiro, é pior para o Vasco. Vocês vão desvalorizar o Vasco se vocês fizerem isso. Vocês são vendedores. O desespero é bom lá para o comprador. Ele vai querer pagar menos. Os caras estão desesperados, para que eu vou pagar tudo isso? Vou pagar menos. Então não é bom. E a outra coisa, vocês têm que se fazer de difícil, pô. Tem 4 compradores. Calma. Pensem muito bem na hora de falar. É ele. Estamos apaixonados. Vem grego, maravilhoso. Viva o Nottingham Forest. Tem 4 negociações. Tem mais coisa que pode acontecer. Tamo junto. Então tá aí, informação do Thiago Leifert, Eu acho que assim, dos 4 grupos interessados, 2 a gente já sabe, Que é o grego, do Evangelos Marinakis, o grupo italiano é o do Andrea Radrizzani, e teriam aí mais 2 interessados nessa SAF do Vasco, um grupo árabe e um grupo americano, enfim. Vamos aguardar, Não tem muito o que a gente fazer, é aguardar, acompanhar atentamente e claro, acompanhar com responsabilidade também. Eu sei que tá todo mundo muito ansioso, eu também estou muito ansioso, sou torcedor igual você, então também estou muito ansioso, Claro que eu quero ver o Vasco com dinheiro, quero ver o Vasco forte, quero ver o Vasco vencedor, mas a gente não pode cometer o erro que cometeu de novo na última venda, Vamos torcer para que tudo se encaminhe rapidamente, que as coisas se resolvam da melhor forma possível para o Vasco, e quero a sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto? Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!